Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o vídeo 2, de geometria espacial, seguindo aí a nossa série de vídeos sobre as figuras tridimensionais. O vídeo de hoje ele vai tratar de cubo e pirâmide, certo? Então eu vou começar aqui primeiro com o estudo do cubo. Só colocar aqui que o estudo do cubo vai tratar tanto do cubo em si, como também do seu anexo, que é o paralelepípedo. Então, vou colocar aqui primeiro. O cubo, no caso, é o aspecto mais simples aí dos prismas, certo? O prisma vai ser um estudo futuro, tá? Ele é um prisma quadrangular regular, cujas faces são quadrados congruentes, São quadrados congruentes, significa que eles são iguais. Por isso, qualquer de suas faces pode ser considerada como uma base. Traduzindo, pessoal, o cubo é essa figurinha aqui, Então, olha só. Esse valor, que eu chamei de A, é o mesmo também para cá. É o mesmo também para cá. E é o mesmo para cá. Ou seja, comprimento, largura e altura. Lembrando que eu estou trabalhando agora com figuras 3D, 3D, 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. No caso aí o cubo, todas elas são iguais, No caso, eu falei que o A é a medida de cada aresta, No caso, a medida de cada lado. Então, olha só, aqui eu posso encontrar, primeira coisa, dois tipos de diagonais, O que significa diagonal é a reta que corta a figura no meio, Então, eu tenho duas diagonais no cubo. Eu posso ter essa diagonal ou eu posso ter essa outra diagonal. Então, aqui eu tenho o A significa o valor do lado, Então aqui eu tenho essa distância, que eu chamo de A. Como é um cubo, as distâncias são iguais, Comprimento, largura e altura são iguais. Eu tenho esse D minúsculo, esse D aqui no caso vai ser diagonal da face, Ou seja, a diagonal só do lado, de um lado. Eu tenho o D maiúsculo, que no caso aí é a diagonal do cubo. Então, eu tenho duas diagonais. Uma diagonal para o lado. Nesse caso aqui, eu coloquei apenas o lado de baixo, Mas podia ser o lado de cima, podia ser o lado de trás, podia ser o lado, tanto o lado esquerdo como o lado direito, Aqui é só um exemplo. Eu coloquei a diagonal, no caso aí, o lado de baixo, Eu coloquei na parte da base. Mas podia ser em qualquer lado do cubo. Esse D minúsculo podia ser em qualquer lugar do cubo, em qualquer face. Agora, o D maiúsculo só tem aí, tá? É a diagonal do cubo. Como é que eu encontro a fórmula para isso, No caso, o D minúsculo, vou fazer o seguinte. Eu vou olhar apenas para essa figura aqui, ó. Vou colocar aqui em vermelho, ó. Eu tenho essa parte aqui, que é o D minúsculo, e tenho essa outra parte aqui. Tá, pessoal? Então, ó, esse D minúsculo, perceba que virou um triângulo, Aqui também é A, Porque se essa parte aqui é A, aqui também é A. Perceba que eu tenho um triângulo. Então, um triângulo retângulo. Então, eu posso utilizar a fórmula do Pitágoras, Então, hipotenusa é D, cateto A e cateto A. Então, por isso, ó, eu vou ter D ao quadrado, hipotenusa, é D no caso. D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado, já que os lados são iguais. Aí, o que eu faço aqui? Eu vou somar, A ao quadrado com A ao quadrado, eu vou encontrar 2A ao quadrado. E esse quadrado aqui no D, Esse quadradinho aqui no D, ele vai passar o que para o outro lado? Ele vai passar a raiz. Então, quem vai ser a diagonal da face? É A vezes raiz de 2, Esse D, lembrando, pessoal, esse D aqui é a diagonal do lado, Ou face. Alguns livros colocam também dessa forma. Então, o D minúsculo é o lado vezes raiz de 2, Eu tenho que saber o valor do lado. Eu tenho que saber quanto é o lado. Então, eu pego o lado vezes raiz de 2. Lembrando que raiz de 2 é 1,4. Vamos descobrir agora o D maiúsculo, Então, para descobrir o D maiúsculo, o que eu vou fazer?
Pitágoras, de novo, né? Então aqui, esse Dzão agora vai ser a nossa hipotenusa, né? Eu vou olhar agora para esse triângulo aqui, né? Então, olha só, eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado, e esse pedacinho aqui, né, que é o nosso D minúsculo, D ao quadrado. Só que lembrando, né, quem é o D ao quadrado? D ao quadrado é 2A ao quadrado, né? Esse valor aqui é porque a gente falou no slide anterior. Então, o que é que eu faço agora? Eu vou somar A ao quadrado com 2A ao quadrado, eu vou encontrar 3A ao quadrado. E aí eu passo a raiz quadrada. Então, eu vou achar aqui quem vai ser a diagonal maiúscula, né? Vai ser o lado vezes raiz de 3. Então, mais uma vez. Se a figura for um cubo, eu quero achar a diagonal. Se a diagonal for a diagonal do cubo, né? Então, eu vou pegar o lado vezes raiz de 3. Se for a diagonal do lado, então vai ser o lado vezes raiz de 2. Então, são essas duas formas de diagonal. Agora, eu vou calcular a área, né? Para calcular a área, é muito simples. Eu vou planificar também. Lembra como eu planifiquei o cilindro? Eu abri o cilindro, não foi? Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar o cubo, imagina aqui o cubo e eu abrindo todo o cubo. Então, se eu abrir o cubo, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar essa figura aqui, né? Essa figurinha aí, que no caso são quantos quadrados? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadrados, né? Iguais. Então, a área total vai ser 6A ao quadrado, né? Eu pego o valor de cada quadrado desse e multiplico por 6. Então, essa é a fórmula da área. Então, lembre-se, se for um cubo, a área é 6A ao quadrado, né? E o volume, pessoal, é o mais simples de todos, né? Se a figura for um cubo, como eu falei lá no começo, o comprimento, né, que é esse pedaço aqui, que eu vou chamar de A. A largura também vai ser A. E a altura também é A. Já que um cubo, né, é um quadrado e os lados são iguais. Então, se eu for calcular o volume, eu tenho que multiplicar as 3 dimensões. Então, se eu multiplicar comprimento vezes largura vezes altura, é A vezes A vezes A. Então, eu vou encontrar A ao cubo, né? Então, se a figura for um cubo, o volume dele é o produto das suas dimensões, né? É o lado ao cubo, certo? E agora eu vou fazer o anexo, né? No caso, é um caso particular de cubo, que é o famoso paralelepípedo, né? É como se eu pegasse o cubo, né, e fizesse um achatamento. Então, eu vou encontrar essa figura aqui. Agora, diferente do cubo, os lados não são todos iguais, né? Então, aqui, ó, eu vou ter os lados diferentes. O comprimento eu vou chamar de A, a largura eu vou chamar de C e a altura eu vou chamar de B. Então, aqui eu tenho 3 dimensões, né? Mais uma vez, óbvio, porque é uma figura 3D, só que aí as dimensões são todas diferentes, né? Diferente do cubo. E aí, para calcular a diagonal, eu vou utilizar essa fórmula aqui, né? No caso, a diagonal vai ser a raiz quadrada do comprimento ao quadrado, da largura ao quadrado e da altura ao quadrado. Então, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, eu tiro a raiz quadrada, eu vou encontrar a diagonal. Para calcular a área, mais simples ainda. Pego o paralelepípedo e vou abri-lo, né? Então, se eu abri-lo, eu vou encontrar essas 6 figurinhas aqui, ó. No caso, cada figura dessa aqui, pessoal, cada figurinha dessa aqui é um retângulo, né? Não é um quadrado. Porque no cubo era um quadrado, agora aqui não. Nessa figura aqui eu vou ter retângulos. Então, para calcular o retângulo, eu vou pegar base vezes altura, né? Então, por exemplo, ó, esse aqui, ó, o primeiro retângulo é AB. Por que AB? Porque eu peguei essa base vezes a altura. Então, eu achei AB. Que é a mesma dessa daqui, ó. Perceba que os retângulos são iguais, né? Outra, eu encontrei nessa outra aqui, ó, AC. Por que isso aqui é AC? Porque eu peguei a base, que é A, aqui a base é A, e eu peguei essa altura, que no caso aqui não é B, né? No caso aqui é C, então ficou AC. Que também é igual a essa parte de baixo.
Finalizando, eu encontrei aqui nesses retângulos aqui, ó, no lado esquerdo e no lado direito, BC. Por que BC? Porque eu peguei a base vezes a altura, né? E do mesmo jeito nesse outro lado aqui, né? A base aqui é B, a altura é C. Então eu tenho 6 retângulos, né? Eu tenho 6 retângulos, só que você perceba que de 2 em 2 são iguais, né? Ó, eu tenho AB, 2AB aqui, né? Eu tenho 2AC, e eu tenho 2BC. Então eu tenho 2AB, 2 retângulos AB, eu tenho 2 retângulos AC e eu tenho 2 retângulos BC. Então eu posso juntar isso aqui tudo numa fórmula só. Então a fórmula da área vai ser essa, ó. 2 vezes AB mais AC mais BC. Então essa aqui vai me dar a fórmula da área, né? Outra figura agora, pessoal, é a pirâmide. Como é que eu faço uma pirâmide? Nesse caso aqui, simples. Uma pirâmide ela é classificada pelo tipo de polígono que fica na base. Então, qual é a ideia aqui? A pirâmide ela pode mudar de forma. O conceito é sempre o mesmo. Agora, a forma da pirâmide ela pode mudar. Por quê? Porque a base ela pode mudar. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu peguei a base, eu peguei uma figura que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Aqui, pessoal, é uma pirâmide chamada hexagonal. Hexagonal. Por quê? Porque a base dela, né? A base dela é uma figura de 6 lados. E aí, você pode perguntar, só tem esse tipo de pirâmide? É claro que não. Então, eu posso ter uma pirâmide triangular, eu posso ter uma pirâmide também quadrangular. Aqui, ó, aqui é uma pirâmide. Aqui é uma pirâmide triangular. Por que triangular? Porque a base é um triângulo. E aqui eu tenho uma pirâmide quadrangular. Por que quadrangular? Porque a base é um quadrado. E aí eu posso variar do jeito que eu quiser. Eu posso ter uma base com 5 lados, eu posso ter uma base com 7 lados, com 8 lados, e aí você pode brincar aí à vontade, né, e construir vários tipos de pirâmides de acordo com a base. Então percebam, se a base muda, a fórmula do volume vai mudar. Então o volume dela aqui, como é que eu faço o volume da pirâmide? O volume da pirâmide vai ser o seguinte, vai ser a área da base vezes a altura. Eu tenho que descobrir a altura. No caso aqui, a altura, pessoal, é essa distância aqui, né? Daqui para cá, né? Daqui para cá é a altura, né? Aqui também, ó, nesse quadrangular, a altura seria daqui para cá, né? Aqui seria a altura. Então, eu tenho que saber a área da base vezes a altura e dividir isso tudo aqui por 3, né? Por que 3, professor? Por que dividir por 3? Percebam, ó, em todas as pirâmides, né, os lados são figuras o quê? Os lados são figuras triangulares, né? Ó, aqui é um triângulo, o lado aqui é um triângulo, o lado de trás também é um triângulo, né? O lado esquerdo também é um triângulo, aqui também, né? Aqui na frente é um triângulo, o lado direito lá é um triângulo. Então, eu vou dividir, tem que dividir por 3, certo? Faces triangulares. Então, o volume é a área da base vezes a altura, tudo aí dividido por 3. E isso, então, é o volume da pirâmide. Aí você pergunta, professor, como é que eu encontro a área da base? Como é que eu faço a área da base? Como eu falei, se a base for um quadrado, como nesse caso aqui, né? Se a base for um quadrado, eu faço a área do quadrado, né? Que a gente já sabe como é a fórmula. Se a base for um triângulo, no caso um triângulo equilátero, né? 3 lados iguais aqui, né? Aqui são 3 lados iguais. Então, se a base for um triângulo, eu vou ter que usar a fórmula do triângulo. Então, como eu falei, dependendo da base, a fórmula ela vai mudar. Então, se for um quadrado, eu vou usar a fórmula do quadrado. Se for um círculo, eu vou usar a fórmula do círculo. Se for um triângulo, eu vou usar a fórmula do triângulo. E por aí vai.
Então o volume é a área da base, né, dependendo da base, multiplicada pela altura e dividido por 3. Finalizando aí, então, a forma da pirâmide, né? Então era isso, pessoal. Obrigado aí e até a próxima. Qualquer dúvida a gente vai tirar também no nosso encontro semanal lá no Via Meet, certo? Obrigado e até a próxima.